Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vim falar de uma série original do Apple TV Plus que está ganhando muita fama esses dias, que se chama Severance. Em português se chama Ruptura e eu chamo de Severinho. É uma série que estreou como quem não quer nada, né? Tava ali escondida no streaming e agora está todo mundo comentando por quê. Porque a série é muito boa! Inclusive tem o selo Carol Moreira Inc. de qualidade, porque, gente, todo mundo da nossa equipe aqui do Carol Moreira Inc. amou a série. Tava todo mundo empolgadíssimo pra gente fazer esse vídeo. Mas esse vídeo não é uma crítica e não é de teorias. Podemos até fazer isso depois, mas o que eu vim falar aqui hoje é dos elementos visuais da série e como eles ajudam a contar essa história. Então vamos falar principalmente de fotografia e direção de arte, né? Ou production design, como se fala hoje em dia. Vai ter alguns mini spoilers de leve, gente, mas eu não quero contar muito da história, eu quero focar no visual. Então eu só vou falar o que precisar pra poder entender o visual, sabe? Mas eu não quero ficar, tipo, aqui dando spoiler de graça, não é o objetivo do vídeo. Então, se você assistiu alguns episódios e tá em dúvida também, se você quiser terminar de assistir e voltar depois, ou o que eu recomendo, assiste pra você terminar de ver a série já catando essas referências aí. E se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like, compartilha aí pra ajudar o canal. E antes de mais nada, eu vou explicar um pouquinho qual é a da série, porque se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, quer saber um pouquinho mais, é o seguinte, Severance, ou Ruptura, né, é a nova série original do Apple TV Plus, então só está disponível lá na Apple TV Plus. E ela é protagonizada pelo Adam Scott, de Parks and Recreation, Big Little Lies e muitas outras séries legais. E conta a história de uma grande empresa que conseguiu criar um procedimento que separa as memórias pessoais das profissionais. Então é como que se você fosse uma pessoa totalmente diferente no trabalho e outra pessoa fora do trabalho. Então assim, eu trabalho aqui, chego, passo por um elevador que tem umas ondas magnéticas lá, não dá pra entender muito bem o que é, e pum! No trabalho eu sou a Carol do trabalho, eu não lembro nada, eu não lembro que eu tenho cachorro, eu não lembro qual é meu signo, eu não lembro nem meu sobrenome. Quando eu saio do trabalho, eu passo no elevador de novo, e aí eu não lembro nada que eu trabalhei. Eu não lembro que trabalho que eu fiz no dia, quem são meus colegas, eu não sei nem quem trabalha comigo, o que eu trabalho, não sei também. Então a gente acompanha o Mark, que trabalha num escritório dessa empresa, e ele vira chefe do departamento dele, que é o refinamento de macrodados. No departamento tem ele e mais 3 pessoas, são 4. Só que eles começam a perceber umas coisas estranhas que rolam lá nessa empresa. Tem uma chefona que é interpretada pela Patricia Arquette, que é cheia de segredinho, entendeu? Ela sabe umas coisas aí. E eles sentem que eles estão sendo vigiados o tempo inteiro. E, por exemplo, quando alguém sai da empresa ou é demitido, eles não sabem o motivo, eles não sabem o que rolou, a pessoa simplesmente some. E aí, óbvio que, né, com o passar da temporada, as coisas vão escalonando, viram um mega suspense. A gente não sabe qual é dessa empresa, o que eles estão escondendo, o que eles trabalham, tem todo esse mistério também, que são esses macrodados que eles estão mexendo ali o dia inteiro. Enfim, a série foi criada pelo Dan Erickson, esse é o primeiro trabalho grande dele, assim, se você entra lá no IMDb dele, só tem Severance. E a série é co-dirigida pelo Ben Stiller e pela Eye of McArdle, e eles se revezaram na direção aí dos episódios. Ele dirigiu os 3 primeiros, ela os 3 do meio, e ele novamente os 3 últimos. E sim, gente, esse é o Ben Stiller, ator de comédia, ele também ele dirigiu uma minissérie chamada Escape at Dannemora, que é muito boa, também tem a Patricia Arquette, ó, tudo conectado. Mas vamos lá, então vamos falar de como essa parte visual ajuda a contar a história da série. O Dan Erickson teve a ideia dessa série porque ele trabalhava num trabalho de escritório merda. Basicamente um trabalho chato, né? Um chato. E o que rolou? Ele desejou poder desassociar essas memórias do trabalho dele, essas 8 horas que ele trabalhava, ele queria, tipo, nossa, esquecer que isso aconteceu com a vida dele. Então ele teve essa ideia. E, poxa, se a gente for até pensar com a pandemia, né, a quarentena, muita gente ficou trabalhando de casa e aí aquela dificuldade, né, de separar a vida pessoal da profissional, né, trabalhando até tarde ou já acorda, começa a trabalhar em casa mesmo, né. Tudo isso ressoa muito com esse protagonista, o Mark. Ele aceitou esse trabalho porque ele passou por uma tragédia pessoal, que eu não vou contar, e ele quer esquecer essa dor, né, essa coisa ruim, então esse tempo que ele passa no trabalho, ele não lembra dessa tragédia, ele nem sabe de quem ele é, então assim, né, top, ele esquece isso. Só que aí que tá, a série debate isso, né? É bom então você esquecer do resto da sua vida, enfim. Então, vamos pra parte visual, né? A série também se inspirou muito nesse conceito dos backrooms, que são uma lenda urbana e uma creepypasta, que pra quem não sabe, é um tipo de conceito ou uma história assustadora que é divulgada excessivamente em fóruns, até se tornar algo viral, né? Que todo mundo tá sabendo. O que rolou? Em 2019, algum usuário entrou lá no fórum do 4chan
Warren e divulgou pela primeira vez essa ideia dos backrooms. E o que é isso, gente? Seria como se fosse outra dimensão que você pode se transportar pra lá por acidente. E essa dimensão é formada por uma infinidade de salas e corredores vazios que tem tudo um tom meio amarelado, uma coisa meio pastel, aquela coisa meio triste. E esses corredores são tipo um labirinto interminável que você passa os restos dos seus dias ali vagando por lá, agonizando com os zumbidos daquelas lâmpadas, com o cheiro de tapete molhado. Diz a lenda que podem aparecer criaturas monstruosas, a depender do ponto que você chegue no labirinto, né? E nossa, gente, logo no primeiro episódio de Severance, a gente tem o Mark entrando no trabalho e ele fica girando ali naquele corredor, que é um labirinto, é até um plano sequência, se vocês perceberem, é uma câmera que vem vindo de ré, a câmera, né? E a gente vai vendo o Mark entrando. E o Mark anda, vira, e você fala assim, gente, já me perdi inteira, é quase um labirinto, né? Enfim, é claro que essa é uma lenda urbana, né, de um fórum, é uma teoria da conspiração, né, sei lá. Mas o fato é que isso se popularizou na internet e o Dan Erickson usou como uma inspiração aí, uma base visual, porque ele queria do cenário ali de ruptura, né, de Severance. O diretor de arte da série é o Jeremy Hindle, e ele fez um trabalho muito cuidadoso, lindo, na construção dos cenários e dos detalhes, né, dos objetos. O andar onde os personagens trabalham é super extenso, né, com esses corredores, realmente um labirinto, e é tudo branco, né? Chega a gente até ficar meio zonzo, porque parece que sabe aquela coisa de ideia de hospício antigo, assim, que é tudo branco pra te deixar meio doido, sabe? E é super interessante também como filmam isso, porque é muito difícil filmar quando tá tudo branco, porque as coisas podem estourar, né? Eu vou pedir pra Carol colocar aqui na edição um detalhe de alguma cena que tem algo estourado. O que é estourado? Quando o branco, ele perde a informação de imagem, né? Quando a imagem só fica totalmente pá, ela estoura, ela fica branco, só que não é um branco da cena, é um branco que não tem informação de imagem. Então, é muito difícil você filmar coisas brancas, até tirar fotos. Você já deve ter tirado alguma foto que ficou super esquisita com um troço branco assim, porque estourou, né, a cor. E é muito difícil eles terem optado por isso, né, deu um tom a mais de dificuldade aí pro trabalho da fotografia nessa série que a gente já vai falar mais. Enfim, tudo, né, no cenário é super monocromático, é tudo muito branco, aí tem um tapete verde, as cores das pessoas são muito sempre iguais, assim. É como se não existisse movimentação, não tem evolução ali naquela vida, né? E uma coisa interessante que dialoga com a questão dos backrooms é de como a empresa Lumon não quer que os departamentos conversem entre si. Então eles criam uns rumores, umas creepypastas entre os departamentos para as pessoas não conversarem entre si, né? Olha que louco. E os departamentos são super longe um dos outros, né? Realmente é difícil deles se encontrarem, né? Outra coisa legal que o Jeremy Hindle falou é que ele quis usar a cor verde como contraste para esse branco. Então, pode reparar que o verde é a única cor que não é super neutra, assim, né, que tá ali presente. Então, tem as plantas, tem o chão do departamento, né, que é super, assim, um verdão, assim. E até o Jeremy Hindle falou que esse verde ali do escritório parece um tapete de grama, sabe? Que é pra dar a sensação de que aquilo é um playground, né? A empresa deixa a galera ali livre pra se distrair, pra trabalhar de boa, né? Só que por trás a Lumon tá ali planejando coisas super esquisitas. E o verde também é uma cor que pro Jeremy simboliza a esperança de conseguir vazar dali. É uma cor que tem conexão com o mundo real, né? A cor da natureza, a cor das plantas. Sei lá, se você olhar no mundo, é uma cor que existe muito no mundo, porque é a planta, a árvore, sabe? Não hoje em dia, porque infelizmente desmatamento, né? Mas deveria ser. Então o verde no escritório tem esse sentido de ser elementos que remetem ao mundo real. É a vontade de vazar dali, de sair desse lugar. E quem é que não só usa verde, como é a pessoa que mais usa cores mais vivas, assim, é a Hailey, que justamente é a que trabalha ali há menos tempo e que não se conforma com a situação, né? Ela quer sair dali. Logo no primeiro episódio isso já é, né, falado. Então, os outros que já estão acostumados usam mais cinza, preto, branco, azul. E ela não quer abrir mão da vida real dela. Então, ela usa cores mais fortes. O azul que ela usa é um azul mais marinho, né? Tem essa questão das cores entre eles também. E talvez a maior inspiração visual pro
Jeremy foi o filme Playtime, Tempo de Diversão, que é um filme francês dos anos 60, que também se passa num escritório. E lá também a gente tem esses elementos verdes em contrastes com o preto, com o branco. Um outro detalhe muito legal da direção de arte é que o Jeremy fez os equipamentos da Lumon com um design meio estranho, que ao mesmo tempo que eles parecem antigos, os computadores que eles usam, né, parece aqueles trambolhos, aquela coisa pesada, mas também tem um design super específico, um design minimalista, né, que dá uma sensação meio de futuro, né? Então, assim, aquele lugar tá ali parado no tempo. Pode ser o passado, pode ser o presente, pode ser o futuro, tudo é uma coisa só. E o que é esse tipo de coisa, né? É um olhar retrofuturista, isso é muito louco, que é como a galera dos anos 50, anos 60 achava que ia ser o futuro. Então tem muito filme que você olha e tem essa vibe retrofuturista, né, que é tipo, como que eles achavam que ia virar as coisas, sei lá, tipo Brasília. Brasília é uma cidade muito retrofuturista, sabe? Que eles achavam que, nossa, o futuro vai ser assim, vai ter uma bola, vai ter uma coisa muito louca, e na verdade não é bem assim, o nosso futuro ainda não chegou lá. Pelo menos ainda não, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Infelizmente ainda não rolou o futuro que vocês achavam. Mas enfim, é essa vibe, né, da série como um todo, mas principalmente ali da Lumon. E vamos falar agora de fotografia, né, que, cara, a fotografia da série é muito genial, é muito legal. A diretora de fotografia é uma mulher, se chama Jessica Lee Gagney, e ela que fez a foto de Escape at Dannemora. Então ela já conhecia o Ben Stiller de lá. E ele a chamou pra trabalhar aqui em Severance, e de início ela nem queria, porque ela falou assim, meu, vou ficar filmando essa galera dentro de um escritório branco o dia inteiro. Tipo, como que eu vou criar ângulos e ideias pra filmar isso de formas legais, né? Mas ela falou, cara, tá bom, vou pegar esse desafio. E uma das maiores inspirações da Jessica foi o fotógrafo e artista visual Lewis Boltz, que tem muitas fotos tiradas em ambientes bem vazios, parede, local abandonado, né? Pra passar aquela ideia de vazio, de isolação, né? Então ela pegou esse cara como inspiração e foi ela que recomendou Jeremy Hindle como diretor de arte. Os dois trabalharam muito juntos pra criar esse universo, né? E é óbvio, né? Sempre a direção de arte com a fotografia, né? Tem que estar encaixadinhos pra ficar tudo perfeito. E é por isso que essa série vai ganhar um Emmy, tá? Um Emmy não, vários eu acho. Então, enquanto o Jeremy criou esses corredores brancos e tal, a Jessica tentou filmar tudo com um senso muito de claustrofobia, né? Às vezes o personagem tá andando pelo corredor e a câmera vai de um lado pro outro, aí foca no rosto do personagem, vira e dá aquela ideia ali de tá sendo vigiado, de tá sendo, né? Uma ideia de tá perdido muitas vezes, né? Por exemplo, quando tem alguma cena de correria, digamos, a imagem fica tremida, né? Tem uma outra câmera também que eles usam que é tipo uma câmera amarrada no peito da personagem, então quando o personagem mexe, a câmera tá junto, que dá essa sensação de coisa meio doida, meio psicodélica, né? E ela preferiu muitas vezes usar os carrinhos nos trilhos, também chamado de traveling, né? Que é quando tem um equipamento que fica num carrinho, assim, e a câmera vai fazendo assim, só que isso tá num carrinho, né? Então é um movimento mais suave, assim, digamos. E ela preferiu isso do que usar, sei lá, um Steadicam, que é quando a pessoa, né, que tá filmando, a pessoa com a câmera, tá com o equipamento amarrado nela e a câmera vai amarrada nela. Que, óbvio, hoje em dia isso também tem como você deixar bem estável pra imagem ficar o mais estável possível, só que fica uma câmera muito mais solta do que com um traveling, por exemplo, né? E ela gostou muito de criar uns ângulos diferentes, né? Filmar a coisa de cima, mostrar muito teto. A série me lembrou um pouco até Cidadão Kane, né? Que foi um dos primeiros filmes que mostrava muito teto, porque antes o teto era onde ficavam as luzes, os microfones, tudo, né? Então não se mostrava muito teto antigamente. Aqui ela quis mostrar aquele teto, até que dá a sensação de claustrofobia, né? Você fica olhando o teto, parece que ele vai amassar você, assim. Muitas vezes ela usa também a câmera de um jeito confuso, que isso também tá conversando com a montagem, né? Porque várias vezes a câmera tá num personagem que tá na esquerda e aí corta pra outro personagem em outra mesa que também tá na esquerda. E é um corte estranho. É um corte que dá um estranhamento que normalmente não se usaria, mas aqui na série está usando de propósito pra causar esse estranhamento, pra causar até essa sensação de repetição, né? Que eles são todos iguais, naquele ambiente tudo igual. Então, às vezes, filmar os personagens muito num canto, ângulos estranhos, né? Que às vezes um olhando pro outro era pra estar um olhando pra esquerda e o outro olhando pra direita. E às vezes os dois estão olhando pro mesmo lado. Tem algumas cenas filmadas bem de cima, retinho, assim, do meio de cima, quando a Hailey acorda ali na sala de reunião, que dá também essa sensação de distância, né? E uma outra coisa muito legal que era bem
óbvio pra se fazer nessa série. E não óbvio no sentido de que... É óbvio que eles fariam algo assim numa série como essa, que a gente tem uma pessoa diferente em cada vida, né? Então, no ambiente de trabalho, eu sou uma pessoa. No meu ambiente pessoal, eu sou outra. Então, a luz é diferente. Então, lá na Lumon, não tem janela, não tem luz natural. É tudo aquela lâmpada branca, dura. Inclusive, né, foi necessário muito color grading, né? Tipo, edição de cor na pós-produção, porque tudo é branco, né? Então, o tom de pele dos personagens fica tudo difícil de filmar. Então, eles tiveram que dar bastante atenção pra isso na pós-produção, né? Pra que esse contraste, essas cores não ficassem esquisitas também demais e ruim de assistir. Já nas cenas que se passam no mundo que as pessoas estão na vida normal delas, né, que elas não lembram do trabalho, elas estão em casa, a diretora de fotografia queria uma paleta mais aconchegante, então a gente tem muito mais luz natural, tem vários momentos que aparece o sol, apesar de estar nevando, né, tá numa época meio inverno, assim, tem um solzinho, sabe, a gente tem esse carinho que o sol traz, assim. Quando a gente tem lâmpada, assim, a gente tem umas luzes mais amareladas, que tem mais calor, sabe? Tipo, na Lumon é tudo frio, cores frias. E na vida real são cores mais quentes, tem um amarelinho, sabe? Tem cores que preenchem mais, assim. E isso acontece muito, inclusive, na casa da Devon, que tem, sei lá, o suplás ali pra comer, né? Que na verdade eles não comem naquele dia, mas é vermelho, sabe? É tudo muito mais vivo, muito mais quente lá na casa da irmã dele, porque também ali é um porto seguro pra ele. Então ali é um quentinho, é um... amor. Mas na casa do Mark, apesar de ser fora da Lumon, é tudo muito escuro e sombrio. Também tem mais tons frios ali, justamente porque a vida dele tá uma bosta, né? Então ele não tá fazendo muita questão de criar um lugar aconchegante. Da parte da direção de arte, dá pra ver que é uma casa bem vazia também, né? Não tem nada muito marcante ali. Outra coisa que é bem legal de reparar é que em diversos momentos a gente tem os personagens duplicados. Então, às vezes, tem um personagem que tá na frente de um vidro e a gente vê o reflexo dele, pra gente ver que ele tem duas versões, sabe? E uma coisa que eu gosto muito da série é como a fotografia e a direção, né, tudo ali se encaixa pra gente ter essa divisão entre a cabeça do personagem quando tá no trabalho e quando tá na vida real, né? Porque a cabeça deles vira uma grande meleca, né? Uma confusão. No início do episódio 3, eu não vou falar porquê, mas tem uma cena que é surreal de incrível, que tem um personagem que tá indo e voltando nas memórias do escritório. Ele tá ali no mundo real, com as memórias do pessoal, só que a câmera vai indo muito rápido, assim, a gente vê, mudou o ambiente, ele tá no escritório. Eu acho até que eles construíram esse cenário de uma forma que ele pudesse andar ali e ir pra um escritório de verdade, pra poder filmar aquilo daquele... Essa cena é incrível! E as cenas do elevador, porque ali no elevador é onde a mente dos personagens é ativada pra se separar. E ali eles usaram um efeito que hoje em dia é bem conhecido, que também é conhecido como efeito vertigo, ou efeito Hitchcock. Tem um nome mais correto, que é o efeito Dolly Zoom. E ele foi usado pela primeira vez no filme Vertigo, do Hitchcock. Então, provavelmente foi o Hitchcock que inventou. O que é? Tem duas formas de você fazer isso, né? Então, você faz o carrinho indo pra frente e o zoom da lente da câmera, você vai zoom out. Então, é como se o zoom estivesse afastando e o carrinho da câmera, né? A câmera estivesse aproximando. E o que isso faz? A pessoa parece que tá parada e só o fundo mexe. E aí, você pode fazer isso ao contrário também. O carrinho indo pra trás e o zoom da câmera indo pra frente. E em Severance, como que eles usaram isso? Quando a pessoa tá subindo no elevador, você vê que a cabeça dela dá uma afinada. E isso provavelmente eles fizeram com o traveling pra trás e o zoom pra frente. E aí, quando a pessoa está descendo pra ir embora, a cabeça dela meio que volta a aumentar, de certa forma. Por causa da lente, né, a gente supõe que isso é um traveling pra frente e um zoom out. E eu suponho que eles escolheram isso dessa forma porque quando a pessoa tá saindo dali, né, ela tá voltando pra realidade dela, ela tá recuperando as memórias da vida dela, né? Então ela... é como se a cabeça dela aumentasse. Isso tudo acontece por causa da lente, né? O tipo de lente que eles usam com o zoom e o traveling, enfim. E também eles usaram um pouquinho de pós-produção ali pra ajudar a ficar mais legal. E fazer isso antigamente, gente, era muito difícil, porque tinha que medir exatamente a distância, porque se você faz o traveling muito mais rápido do que o zoom, vai parecer que a pessoa mexeu, né? Então, e a ideia é que a pessoa fique totalmente parada, só o fundo se mexa. Então, pra fazer isso antigamente, o foquista tem que ficar lá segurando o foco, e aí o cara do zoom, e nananã. Hoje em dia a gente tem vários equipamentos aí, coisas computadorizadas e tal,
pra poder calcular esse... gente, é uma matemática, assim, é um bagulho muito louco pra você poder calcular exatamente como que tem que ser a velocidade, que tem que ser tudo, assim. Cara, vamos falar da abertura um pouquinho da série, porque essa abertura é muito boa! O Ben Stiller tava fuxicando lá no Instagram e ele encontrou um artista chamado Oliver Latta, que usa o nome de Extra Wag. E o Ben Stiller amou as artes do cara, eram super esquisitas, assim, mas ao mesmo tempo super agradáveis. E várias das artes dele brincam com essa ideia de distorção. Então a gente vê partes do corpo humano se contorcendo, sendo esmagados, quebrados, coisas assim. Então ele usou dessa ideia aí pra criar a abertura de Severance. E a abertura então ficou 1 minuto e meio de uma versão CGI lá, computadorizada do Adam Scott, passando por várias situações bizarras, como se fosse um sonho, sabe? Uma coisa meio louca, assim. E se você reparar, ele tá com 2 roupinhas pra representar ele dentro e fora do escritório, né? Então, durante toda a abertura, a gente vê ele tentando escapar, mas ele sempre acaba ali sugado de volta. E a gente tem vários elementos repetidos ali, portas, várias versões do Mark, os movimentos espelhados, né? Essa ideia de repetição, aquela coisa da rotina sufocante, né? E ali também tem coisas estranhas derretendo, né? Então, tipo, a poltrona derrete, tem aquela gosma preta, o Mark se desintegra, né? Tudo isso contribui para aquela ideia de que aquilo não é real, né? Tudo artificial, uma coisa ali simulada pela Lumon. Isso tudo casado com a música, né? Que dá um tom ali de mistério bem legal. E pasmem, gente, essa foi a primeira abertura que o Oliver Latta fez. Então, assim, imagina as próximas. Ele arrasou. Então é isso, gente. Coloquem nos comentários as suas opiniões da série, coisas que vocês tinham reparado no visual, coisas que eu não falei. Se você gosta desse tipo de vídeo, assina o canal que me ajuda bastante. Um beijo. Tchau.